Eu creio que Deus está colocando muitas informações no seu espírito. Eu creio que muitas coisas talvez são novas para você, mas a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Então são coisas velhas que na verdade nós estamos aprendendo agora, amém? A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 19 que o Senhor ele andava pelo espírito da profecia. Eu acredito e creio que nós temos que nos mover profeticamente. E uma das coisas que Deus tem falado no meu espírito nesses últimos dias é que eu preciso valorizar a unção que está sobre a minha vida. Isso não é orgulho. Isso não é orgulho. Isso não é falta de humildade. Porque a humildade não é você andar com uma roupa velha, um sapato furado, um pneu do carro gasto. Isso não é humildade. Humildade é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Uma maneira de você respeitar as pessoas. E você tomar posse da unção que Deus tem colocado na sua vida, irmãos. Não é você ser orgulhoso, é você crer em tudo aquilo que começou a ser ministrado aqui desde manhã pela vida do pastor Rodrigo, agora pela vida do Samuel e aquilo que o Senhor ainda quer fazer sobre nossa vida nessa tarde, amém? Então você vai se posicionar aonde Deus te quer, onde Deus te chamou. Não é porque você é orgulhoso, eu sou profeta, então, não irmão, porque você tem que tomar posse daquilo que Deus tem te chamado para fazer, amém? É a sua identidade em Deus, a sua identidade. E nós vamos entrar agora nos dons redentivos, que fala sobre Romanos capítulo 12. São listas diferentes uma da outra. O mesmo profeta que está em Romanos, está em 1 Coríntios, está em Efésios capítulo 4. Mas cada um se move de uma forma diferente. Um se move para governo da igreja. É como o pastor Rodrigo falou e o pastor Samuel. Não vamos ter muitos apóstolos, nós vamos ter poucos apóstolos. Por quê? Porque Deus deu alguns. E abaixo desses apóstolos vão ter outras pessoas. Quando eu falo abaixo, irmão, não é porque ele é maior. Eu quero dizer é aquele que vai realmente liberar. Aquele que vai enviar, que é o apóstolo. Ele que é o responsável para enviar. Para poder fazer com que os líderes sejam enviados, que eles cresçam. Então nós vamos entender que nem todos vão ter esse chamado. Amém? E o mesmo profeta que está em Efésios 4 não é o profeta de 1 Coríntios. Por quê? O profeta de Efésios 4 é aquele que realmente ele tem uma tendência, ele tem algo assim, mais puxado para questões futuras da igreja. Já o outro profeta não, é aquele que é manifestado no meio da igreja, aquele que anda nos dons, no poder da igreja. E nós temos que entender isso, porque se você não entender isso, você não anda conforme Deus quer que você ande. E se você pegar uma estrada que você não conhece, quem aqui já pegou uma estrada que você não conhecia? Levanta a mão. Como é que você ficou? Diga, perdido. Não, vocês estão fracos, irmão. Nós estamos num jejum. 1:10, nem começou ainda. Deus ainda tem muita coisa para fazer. Deus tem algumas coisas espirituais para fazer nessa manhã e nessa tarde, amém? Diga, perdido. Quem gosta de andar perdido, levanta a mão. Por que é importante você saber de tudo que está sendo falado aqui nesse dia? Para que você não ande perdido. Porque quem anda perdido tem um sintoma: desespero, falta de fé, incredulidade. Quando você anda num caminho que você conhece, naquilo que você conhece, você anda com confiança, você sabe a direita, a esquerda. O que eu quero dizer com isso? Eu vou entrar nos dons redentivos e você precisa entender que Deus te deu uma identidade nessa tarde. Você tem uma identidade, você tem um caminho a ser trilhado, e Deus tem um caminho para você. E se você entrar nesse caminho que Deus tem, você não vai ter medo, você não vai ficar perdido, você vai ter convicção, porque você vai estar exatamente no chamado que Deus tem para a tua vida. Você vai ter convicção, porque Deus te deu algumas coisas que não deu para mim. É individual para a vida de cada um, amém? Romanos capítulo 12, abra comigo. Eu quero que você abra Romanos 12, nós vamos ler versículo 1, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que você possa, Parque América, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém ser, mas que saiba com moderação, com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada. Diga assim: eu tenho uma fé. Ela é específica, irmão. Essa fé que você tem é para andar no teu chamado, no teu ministério ou no teu dom. Deus te deu uma fé. Nem todo profeta tem a mesma fé. Uns profetas andam numa fé mais elevada, outros numa fé menor. Mas todos os profetas têm que andar pela fé. Todo servo de Deus tem que andar pela fé. Todo filho de Deus tem que andar pela fé. Mas uns andam numa medida maior e outros menor. Mas todos nós temos que andar na fé. E o que Paulo está dizendo aqui, irmão, sabe o que eu entendo? É que é como um corpo bem ajustado, que foi falado nessa manhã aqui, nós precisamos compreender como Deus movimenta cada um. O Wallace se movimenta de uma forma. Por que eu quero dizer movimentação? Para ficar claro para você como eu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta, quer ver? Com licença, pastor Sérgio, o senhor pode se levantar? Vamos caminhar até aquele outro lado, amém? Vamos lá. Nós caminhamos igual ou cada um tem um jeito de caminhar? Pastor, o senhor tem que caminhar que nem eu caminho. Presta atenção, o senhor tem que balançar o braço assim, ó. Vamos lá. Assim, ó. Isso. Fica estranho ou não fica? Sabe por quê, irmãos? Porque o jeito que ele caminha é diferente do que eu caminho. Obrigado, pastor. Vocês entendem? O sentido é mas a maneira que caminha é diferente. Todos nós caminhamos rumo mas cada um se movimenta de uma forma. Isso que o corpo não entende. E eu quero que o Gilmar seja como eu. O Gilmar nunca vai ser como eu, porque Deus tem uma medida de fé e uma maneira diferente para o Gilmar, que não é a mesma que a minha. O Gilmar se movimenta de uma forma, eu me movimento de outra. Quando nós nos movimentamos, algo acontece. Por quê? Porque o movimento do Gilmar é um, o meu é outro, do pastor Valmir é outro, do apóstolo Dirceu é outro, do pastor Rui é outra, ou do apóstolo Rui, né? Porque agora nós temos que tomar posse. Irmãos, nós cremos na palavra ou não, apóstolo? Cremos ou não? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que caminhar nisso. Jesus se movia pela a palavra, pelo aquilo que o Pai o designou. É ou não é, o apóstolo? Já saiu, ó, foi instantâneo. Vocês entendem ou não, igreja? Então cada um caminha de uma forma. O que o Senhor quer dizer é isso. Olha, cada um caminha de uma forma, em uma fé. Versículo 4 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então aqui existe uma particularidade, um individual. O Wallace, eu já vou chamar ele de pastor, porque para mim é um pastor. O pastor Wallace, ele é o meu primo. Temos uma ligação de sangue ou não? Mas somos bem diferentes, é ou não é? Somos ou não somos? Sou mais bonito. Gente, somos da mesma família, só que somos diferentes. Ele é uma pessoa mais séria, mas um homem de Deus. Amém? E bem alto. Mas um homem de Deus. Amém ou não? Então não é porque eu sou mais brincalhão, que eu sou menos sério e que eu não levo as coisas a sério de Deus, e que o Wallace é mais sério, ele é mais de Deus. Não, irmãos. Porque o que faz uma pessoa ou outra em Deus é o caráter de Cristo. E nós não entendemos isso. E nós temos que entender para a gente caminhar como igreja. Por isso que muitas vezes perdemos pessoas preciosas, porque nós não entendemos a maneira que Deus movimenta as pessoas.
E nós queremos que as pessoas sejam como nós. Ei, escuta aqui, eu não estou falando de caráter. Uma pessoa que é mau caráter, ela precisa ser tratada no caráter de Cristo. Eu não estou falando isso, irmãos, eu estou falando de personalidades, maneiras que as pessoas se movimentam no corpo de Cristo. Amém? Versículo de número 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Que o pastor Rodrigo também disse isso. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faz com... Então o Senhor está dizendo, ó, aquele que é profecia, que seja segundo a profecia. Então seja isso, seja autêntico, seja naquilo, na medida da fé. Aquele que é ministrar, que ministre. Eu consigo ter uma revelação em relação a Romanos 12, talvez assim, um pouquinho mais aguçado. O que eu entendo que Paulo está dizendo? Wallace, se é para você ser um pastor, seja um pastor. Faça perfeito, se dedique, como nós ouvimos hoje, mas seja um pastor. Não queira estar aonde o Senhor não te chamou. E Romanos 12, irmãos, é como o pastor Samuel disse, é um DNA. Você nasce com essa personalidade. É um DNA. Eu estou atrasado, né? Esse slide era para estar lá na frente, né? Mas amém, eu estou aprendendo, amém? Então, vamos lá. Romanos 12 diz, profeta, servo, mestre, encorajador, doador, líder e misericordioso. Aonde está isso? Quando a Bíblia diz aqui no versículo 6, de modo que tendo os diferentes dons, segundo a graça que é nos dado, se é profecia, então aqui se entende que é ser profeta, amém ou não? Ele diz no versículo 7, se é ministério, seja em ministrar. O que é ministrar? Talvez a sua mente está dizendo, é pregar. Não. Ministrar é você se doar, é você ser servo, é servir alguém. Se você procurar no dicionário o que é ministrar, vai estar escrito servir. Então, ele está dizendo, aquele que é servo, serve. O que mais? Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. O que é ensinar? É o mestre. Aquele que é mestre, ele está dizendo, estude, se dedique, procure. Irmãos, e é tão tremendo que você vê uma diferença no comportamento das ministrações. O pastor Samuel de um jeito, eu de um jeito, e o pastor Rodrigo de outro jeito. Você vai ver aqui nas ministrações que o Rodrigo, ele é um mestre. Porque Lucas era um mestre. Quem lembra aqui do nosso irmão Lucas? Escreveu Lucas. E ele começa a narrar tudo sobre, olha, porque o pai de fulano, de ciclano, pelo amor de Deus, passa, vamos lá para frente, o que você quer? Não é verdade, o mestre é assim, irmão, então nós temos que entender a movimentação das pessoas dentro do corpo de Cristo. Ele é detalhista, e ele explica, e glória a Deus por isso, porque tem coisas que ele fala, que eu não sabia, e eu fico sabendo quando eu venho na administração do pastor Rodrigo, eu sento aqui, irmão, eu saio com tantas informações, eu começo a falar até melhor, porque ele usa as palavras certinho, eu começo. Eu começo a me corrigir. Por quê? Porque ele é uma pessoa assim, glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Ele traz para a nossa vida um ensinamento de algumas coisas que se perde. Se o mestre não estiver presente, se perde, irmãos. Se perde. O próprio Jesus, ele era mestre, né? Foi falado aqui que ele andou nos cinco ministérios, dons ministeriais.
Ele era mestre. Tudo detalhado. E assim. E aí nós temos o encorajador, o doador, o líder. Cada um você vai ver que se comporta de uma forma. E o que é isso? Nós, no Romanos capítulo 12, nos dons redentivos, nada mais, nada menos do que o quê? É a gente termos o DNA espiritual do que Deus colocou em nossa vida. Quem aqui sabe o que é DNA? 4 pessoas, 5, 6, 10, 50, agora aumentou. DNA. DNA é responsável de conter toda a informação genética de um indivíduo ou ser vivo, informação que é único e irrepetível em cada ser, pois a combinação de elemento é construída de maneira única. Quem inventou ou quem classificou o DNA era mestre. Pode ver que as palavras é tudo bonitinho. Amém? Isso aqui é DNA. Algo único, específico. É algo que Deus colocou em você desde o ventre da sua mãe. Quando o Senhor ele chamou Jeremias, ele já sabia que Jeremias ia ser um profeta, um servo. Quando o apóstolo Rui foi colocado o nome de Rui, o Senhor já tinha um DNA para ele, dentro espiritual. Já estava nele. E vou te falar uma coisa, eu vou te falar algo aqui agora que é perigoso, mas é necessário. Até quem é desviado, ele tem um DNA dentro dele. Isso não significa que ele deixou o DNA dele embora. Ele continua com o DNA dele que Deus colocou lá dentro. Ele só simplesmente está fora da onde Deus gostaria que ele tivesse. Fora do chamado. Mas ele tem o DNA lá. Você já viu um profeta quando se desvia? Ele é profeta. Ele continua sendo profeta. O DNA. Ele pode estar fora da sua função, do seu funcionamento, mas ele continua sendo. Até as suas atitudes é de uma pessoa que é um profeta. E o que Deus quer nos ensinar nessa tarde? Receba o teu dom, o teu DNA, anda nele. Entenda o que Deus tem para a vida de cada um. O DNA do William é de infantil, como é que é? Como é que é? Aquelas... Hã? Você já viu o William? Tudo que ele faz, ele coloca coisa animada. Caricatura. Eu preciso identificar no William um posicionamento dele dentro do corpo e ele desenvolver naquilo que Deus chamou ele. Quem sabe aqui que ele tem como é que é? O Fezinho? Ele tem um personagem. Quem sabia que o William tem um personagem que Deus deu para ele? Ele criou um personagem. Levanta sua mão, irmão. Você me ajuda. Vocês estão tudo desanimados, gente. Será que eu acho que eu recebi uma carga maior aqui hoje? Não é possível. Quem sabia aqui que o William tem um personagem? Sabe o que nós tínhamos que fazer, pastor Samuel? É um desafio. Desenvolver esse personagem que Deus deu para ele e começar a aplicar aqui, nas EBDs aqui. Eu falei para ele, Deus deu uma palavra profética para ele. Deus vai fazer com que esse personagem rode o mundo. Deus falou isso para ele. Quem aqui tem criatividade para desenhar alguma coisa? Eita, Jeová. O William tem. Então, eu tenho que entender a movimentação do William na onde? No corpo. Põe o William para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Não queira colocar o William para fazer outra coisa, irmão, porque ele vai desenhar a personagem. Você vai ficar bravo com o William, porque você colocou ele no lugar onde não é para ele estar. Coloca o William na intercessão para você ver. Não vai dar muito certo, irmão. Estou mentindo, William? Você está entendendo ou não? Então, irmãos, nós temos que respeitar o DNA na vida de cada pessoa, de como Deus chamou cada um para servir a Ele no corpo de Cristo. Amém? E aqui, são pessoas diferentes, com óculos diferentes e perspectivas diferentes. Ô Rubens, quantos graus você usa aí? Se for muito, se você quiser falar depois no particular, não tem problema não. Quantos? 2 graus. E você, irmã Maria? Quantos graus, irmã Maria?
2 também? Quem aqui tem o pastor Samuel, quantos graus? Oi? 2,5. Se o pastor Samuel pegar o óculos dele e dar para o Rubens, ele vai enxergar melhor ou pior? Melhor ou pior, gente? Por que se o óculos é mais forte? Esse é o problema. Você tem uma visão além e você quer que as pessoas tenham a mesma visão que você. As pessoas não vão ter a visão porque está usando um óculos maior. Elas têm que usar a visão ali, a direção que Deus deu. Deus deu uma maturidade para cada um. O que nós temos que entender nessa tarde é que cada um caminha conforme o óculos que Deus deu. O pastor Rui vai enxergar como um apóstolo. Talvez vai ter pessoas que não vai conseguir ver como ele. Ele vai ser o que vai impulsionar as pessoas a enxergar isso, porque ele viu primeiro. Ele viu. Visão de ótica. É ou não é? Vocês estão entendendo ou não, igreja? Então nós temos Efésios capítulo 4, que é os ministérios, os cinco dons ministeriais de governo da igreja. Nós temos os dons espirituais. Pastor, nós temos que começar a viver isso aí. Já teve cultos maravilhosos aqui. Eu não gosto de ficar lembrando do passado, né? Mas é bom a gente entender que Deus já fez muita coisa aqui e que Deus, Ele quer fazer de novo, irmãos. E nós precisamos andar em 1 Coríntios capítulo 12, todos esses dons que foram já liberados para nós, o de cura, de maravilha, o de discernir espíritos, de falar em línguas, de profetizar. Irmãos, é algo fantástico. A sombra de ontem é o futuro. Amém. O que nós temos que fazer então? Se Deus nos levou em lugares profundos, irmão, eu quero voltar a viver algumas coisas que esse lugar já passou, talvez numa intensidade muito maior do que já viveu esse lugar, do que o apóstolo Dirceu já viveu. Eu quero viver coisas maiores, porque ele tem falado que ele quer que os filhos andem e caminhem mais do que ele caminhou. Eu estou na brecha para que Deus possa me usar para fazer aquilo que Ele tem prometido para esse lugar, para esse ministério, para essa casa, para esse bairro, para esse país. Irmãos, eu estou na brecha, e você? Trazer memória aquilo que te dá esperança, irmão. Eu tenho um caderno, caderno não, como é que fala, negócio de nota, né? Minha esposa me ensinou a usar a nota do celular. Então, eu recebo uma palavra profética, eu anoto lá, e às vezes eu fico orando, o apóstolo Rui, eu fico orando sobre aquilo que Deus prometeu. Tem mais ou menos 2 anos atrás que Deus, Ele trouxe uma palavra profética sobre a vida do Senhor, e eu estava nesse altar quando eu disse para o Senhor, que o Senhor tinha que preparar, porque o Senhor era um apóstolo, um missionário que ia ser levado para as nações, e grandes coisas Deus iria fazer na vida do Senhor. E Deus tem para a tua vida. Deus, nós não temos sentado para conversar sobre isso, mas eu tenho certeza que o Senhor, Deus mostra aqui no mundo espiritual agora, que o Senhor já sentou para fazer um mapa daquilo que o Senhor vai fazer nos próximos anos, acerca do teu chamado. Deus mostra para mim você sentado numa mesa, Deus mostra para mim você sentado numa mesa, com um mapa da onde Deus quer te levar e aonde você não foi. Recursos, Deus vai levantar pessoas da onde o Senhor não sabe, para trazer recursos, para fazer com que o Senhor cumpra o teu chamado sobre essa terra. Amém, igreja? Oh, glória a Deus! O Senhor quer nos movimentar, o Senhor quer nos direcionar, o Senhor quer nos levar. Mas nós não entendemos. E aí, irmão, que é o teu chamado? Não sei, eu quero ser pastor. Talvez Deus te chamou para ser evangelista. Vai pregar o evangelho, vai se aprimorar, pede para Deus os dons de milagre. Irmão, porque um evangelista ele tem que andar nos dons de milagre. Aonde ele passa as coisas têm que acontecer, os milagres têm que acontecer, as curas têm que acontecer. Por quê? Porque o evangelista não despreza o dom que Deus deu para você. Paulo um dia disse assim para Timóteo: não esqueça do dom que tem sobre você, um evangelista. Luta por isso que Deus tem te entregue, tem te dado. Eu vejo pessoas que deixaram de batalhar, deixaram de correr, porque se frustraram, porque talvez, irmãos, sabe por que você se frustrou? Porque nem você tem certeza daquilo que Deus tem para você. Porque se você tiver certeza, ainda que Satanás fale contra você, você não volta atrás, porque você tem convicção daquilo que Deus tem para a tua vida.
Muitas pessoas falaram assim para mim: que isso aí, você é pipoca, isso aí pula demais, mas ó, isso aí só faz barulho, mas não tem nada. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu quero ser um perturbador de Israel. Eu quero ser uma pessoa que eu vou sim fazer barulho. Mas eu quero que as coisas espirituais aconteçam. Eu creio, irmãos, que aonde eu possa pisar, não é porque sou eu, é porque eu creio na palavra. Aonde o Senhor me plantar, as coisas podem acontecer, porque a palavra do Senhor está comigo, o Espírito do Senhor está comigo, e Ele tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Ah, pastor, isso é fogo de palha, irmão. Ó, eu sei o que Deus colocou dentro do meu espírito. Eu sei o que Deus colocou dentro de mim. Eu sei o que Deus tem falado acerca da minha vida. Eu sei também o que Deus tem falado acerca da tua vida. Você só tem que crer nessa manhã, nessa tarde. Toma posse. Toma posse. Quantas vezes tentaram parar Paulo? Não conseguiram, Wallace. Por quê? Ele tinha uma convicção dentro dele. Você tem convicção do teu chamado? Então, se alguém disser para você: olha, não é isso. Convicção do Espírito. Amém? O que é ser um profeta segundo Romanos capítulo 12? É ser consultivo. O que é ser consultivo? Uma pessoa que consulta Deus. Você quer ver um profeta aqui? Eu já dei esses exemplos, mas eu creio que o Espírito Santo faz tudo novo, amém? O que é ser um profeta? Como é que é a personalidade de um profeta? Um profeta, Wallace, você vê um profeta de longe, tudo é espiritual para ele, não é? É. A gente às vezes fica bravo, né? Olha lá, tudo é espiritual para o irmão. Irmão, ele é um profeta. Ele não vai caminhar como um mestre. Elias era um profeta. Eliseu era um profeta. Eliseu caminhava numa medida de fé. Ele orou e o céu fechou. Ele orou e o céu se abriu. Ele dava de frente com os altares. Ele batia de frente. Ele guerreava. Tudo para ele era ali, no espiritual. Deixa eu consultar Deus. Um profeta normalmente ele consulta Deus. Escute o que eu vou dizer para você. A submissão ela tem que ser exercida. Porque a Bíblia diz que rebeldia é pior do que pecado de... Mas quando um profeta não entende o seu líder, antes dele até obedecer, ele vai orar a Deus, para Deus confirmar aquilo no coração e no espírito dele. Não que ele vai contra, mas ele vai orar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele teme mais obedecer a Deus do que uma visão humana. E um profeta, quando ele tem que falar, ele fala. Ele fala segundo a palavra do Senhor. E aquilo que ele fala pode demorar, mas se cumpre. Queira você ou não. Naamã, vai lá. Mergulha 7 vezes. Naamã queria mergulhar 7 vezes? Ia perder a bênção, filho. Por que 7? Por que não 3? Porque Deus falou 7, meu irmão. Se Deus quisesse falar 3, Ele falava 3. Sabe que muitas vezes você quer ouvir de Deus aquilo que Deus não quer te falar. Deus ele quer te falar algumas coisas que para você vai gerar um sacrifício, mas é isso que Ele quer que você faça. Sabe para quê? Para provar a tua fé. Se você está crendo naquilo que Deus está falando acerca da tua vida, persevera, lute. Deus tem o melhor para mim e para você nessa manhã, nessa tarde, amém? Você crê nisso? Então o profeta, ele vai caminhar na sua personalidade. Eu dei aqui um exemplo, né? De uma escada. Imagine se a gente fosse pendurar Vamos pendurar essa caixa aqui. Essa caixa aqui. Está vendo essa caixa aqui, gente? Está vendo ou não? Vamos pendurar isso aqui. Aí eu chamo o Daniel, o Nilson, a Vivi não, porque a Vivi é moça, ela tem que ficar na interseção, né? Porque aqui é perigoso, é muito peso. Então vamos lá. Vivi fica na interseção aí, que eu, Nilson e o Daniel, nós vamos pendurar essa caixa aqui. Como é que o profeta, ele se comporta diante de pendurar essa caixa? Nós estamos falando de personalidades. Ele vai orar, ele vai falar assim: irmão, pode ir subindo aí, que eu vou separar um tempo aqui, nós vamos orar, para todos os demônios ser amarrados, para nada dar impedimento, para o parafuso entrar no lugar certo, e em nome de Jesus esse som vai sair perfeito, e ele já vai olhar para que lado? O lado espiritual. É ou não é? É ou não é? Tá bom, agora, como é que o servo, ele se comporta diante de uma caixa dessa, em pendurar uma caixa dessa?
Hã? Vai pegar a escada? Teve gente que foi um pouquinho mais longe aqui, pastor Rui. Sabe o que eles falaram? O servo é o que vai instalar a caixa, que é o mais perigoso. Ele está lá, instalando, né? Ele está servindo. Mas é talvez aquele que vai pegar a escada. Você já viu um servo na igreja? Ele às vezes não prega. Ele não está em evidência, mas ele está sempre servindo. O pastor Samuel mandou um vídeo aqui de um grupo de irmãs. Eu não sei se elas estavam embriagadas. Elas estavam o que aquele dia lá? O que as irmãs tomaram aquele dia lá no fundo da Aqui a gente numa unção gostosa, numa festa, e o que as irmãs estavam fazendo lá? Festejando, irmão. Sabe o que eles estavam festejando? Que eles tinham acabado de preparar, ou tinham preparado um banquete para nós. Eles estavam felizes, porque eles estavam preparando um pão com carne, um refrigerante. Um coração de servo se alegra em servir as pessoas. Vou ser mais profundo agora com você. Por isso, se você não tem um coração de servo, por favor, não vá ajudar a servir. Porque um coração de servo, ele não é murmurador. Ele não põe impedimentos. Se você é uma pessoa que põe muito impedimento, talvez você está no lugar errado. Você está querendo servir, Deus não mandou você servir, Deus mandou você fazer outra coisa. Ou então, se você foi colocado para servir, sirva com... Vai ficar na porta, para de reclamar. Se o irmão chegou molhado, se ele chegou seco, se ele chegou de bota suja ou não, serve, você tem que estar... eu entendo algumas coisas da palavra assim. A Bíblia diz, aqueles que fazem a esses pequeninos, fazem a quem? Então quando você serve alguém, você não está servindo só uma pessoa qualquer. Sabe quem você está servindo? Cristo. Então quer fazer, irmãos? Faça perfeito. Amém? Amém? Vou te dar aqui um exemplo. Talvez é só eu, né? Só eu que passo por isso. A minha esposa tem, né? Eu tenho um carro que ela anda com o carro, né? Aí, então eu deixei o carro para ela. É um carrinho melhor, tem ar-condicionado, direção hidráulica. Só que de vez em quando ela fala, amor, tem uma luzinha, eu já orei, mas tem uma luzinha amarela que ela tá lá. Ela apareceu lá e ela não vai embora. E aí eu fui lá ver qual que era aquela luzinha. Qual que era a luzinha, irmão? Falta de gasolina. Falei, irmão, não adianta orar. Isso aqui não é oração. Isso aqui é investimento. Não é só ela não. Aí você descobre que tem mais servos na igreja. E aí eu vou lá pôr a gasolina, né, Samuel? Aí eu vou pôr lá a gasolina para ela. Então, irmãos, eu vou te dar um exemplo. Eu quero servir, faça bem feito. Dá o carro, põe gasolina. Isso é ser servido. Se você está na igreja para servir, faça perfeito. Não murmure, porque você perde a sua bênção perante a Deus no teu servir. Amém ou não? Amém. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não, irmão, eu tô indo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos melhorar. E se melhorar... Parece que se melhorar estraga. Se melhorar, melhora e melhora muito. Vai servir na portaria, sirva com alegria. Ô irmão, como é que você está? Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, não é para ninguém fazer isso aqui, tá? Por favor. Eu não sei se foi o pastor Rodrigo que falou isso, algum pastor que subiu aqui falou isso. Não fui eu, gente. Mas vamos lá, tem uma igreja que... O convidado chegava na igreja, o que o grupo diaconal fazia? Pegava o carro da pessoa e lavava o carro da pessoa. Presta atenção, eu vou chegar lá. Lavava o carro da pessoa, entregava limpo. Deus deu uma direção para o apóstolo daquela casa, que os visitantes iam ser tratados da melhor forma possível. Quando a pessoa pegava o carro dela, que ela olhava, ela falava, que é isso? Não mandei lavar meu carro não. Falou, não, irmãos, aqui nós lavamos porque você é um visitante, você tem que entender que aqui nós amamos vidas, pessoas. Hoje você está sendo lavado o seu carro, amanhã você pode nos ajudar a lavar outros. A pessoa ficava apaixonada, tocada por aquilo. Por quê? Você já viu isso em algum lugar? Sabe o que nós, como igreja, devíamos ser? Melhores. Melhores. Vamos mudar de assunto, né? Porque você está mexendo com você, né? Mas tá bom. Meu Deus, me ajuda. Você está entendendo ou não?
Agora vamos lá, Deus deu a estratégia para aquela igreja, talvez para nós seria a mesma? Não, só que não está na hora da gente começar a fazer melhor? Então, primeira coisa que você precisa nessa manhã ou nessa tarde, é se posicionar aonde Deus te quer. Porque se você for lavar esse carro, você vai ser murmurador lavando esse carro, sabe por quê? Deus não te chamou para servir. Quando eu falo Deus te chamou para servir, irmãos, é dentro de Romanos capítulo 12, porque todos têm que servir, amém? Está claro isso para você? Como é que um mestre se comporta? Nem precisa falar, né, irmão? Nós temos mestres aqui. O mestre, ele vai a fundo, ele pega a letra, pingo, vírgula. Nós temos um apóstolo aqui que se você comer uma vírgula, ele fala, oh, ei, volta. É ou não é? Aprendi muito, irmão, você não tem noção. Eu pego as minhas primeiras ministrações de hoje e de antes, eu falo, Jeová da glória. Que coragem é essa que o pastor tinha de me dar o microfone? Mas por quê? A gente vai melhorando, irmão. O importante é que nós vamos crescer, como o Rodrigo falou. O problema é ser menino? Não. O problema é a gente nascer e morrer menino. Nós temos que crescer. Amém? Então o mestre, irmão, ele vai pendurar isso aqui, ele vai olhar e falar, que bucha vocês estão usando aí? A bucha M8, para quem conhece. Que parafuso que é? Aço, é ferro, é o quê? E vem cá, quantos quilos pesa essa caixa aí? Quantos? 300 quilos? Mas você já fez um cálculo para saber se essas buchas aguentam? Ele vai se preocupar em coisa, irmão, que você nem está, ó. Se eu perguntar aqui, apóstolo, quanto tem de cimento, areia aqui? Eu tenho certeza que os pastores, os profetas, os servos, os evangelistas, nem pensam no que está aqui. Agora o mestre, ele já um dia ele já parou aqui para olhar, rapaz, pastor de seu é doido. Há 40 anos atrás fez um prédio desse tamanho, eu fico imaginando quanto que ele gastou de areia, cimento, prego. Sabe por quê, irmãos? Ferro. Sabe por quê? Porque ele é assim, é o DNA que Deus colocou nele. Agora vamos lá, se junta Efésios capítulo 4, todos no mesmo lugar. Como é que cresce? Diga perfeito. Porque, apóstolo Rui, vai ter momentos que o mestre vai falar coisas que o profeta não pensou. Vai ter coisas que o profeta vai dizer que o mestre não teve a sensibilidade. E aí o corpo cresce maduro, ajustado. Amém? Então o mestre, ele é analítico. O encorajador. Encorajador, irmão. Motivador. O encorajador é aquele que fala, não, gente, vamos embora. Vamos embora que vai dar certo. Se cair, nós dá um jeito. Vamos embora. Pendura isso aí. Tá aqui, eu estou aqui, estou torcendo por você. Vai lá, irmão. Ele vai te encorajar a subir ali naquela escada. Não pode subir, irmão, vai subir. O profeta está ali, meu irmão. Está orando ali por você. Você é doido. O mestre já disse que aí a bucha é de tantos graus. Vai embora. Vamos embora que vai dar certo. Ele vai te encorajar ao quê? A você prosseguir. Talvez você está passando por momentos de dificuldade e ele vai trazer sobre você uma alegria ali, um momento de, sabe, de você dizer, meu, vamos embora, vai dar certo, vai mudar, as coisas vão melhorar, isso é passageiro, ele vai te motivar a continuar, amém? Quem está entendendo, diga amém. O que é o ser o doador? Está tudo aqui, irmãos. Romanos 12 está aqui, doador. Exortar é o quê? É encorajar. O que mais? Aí ele diz também, depois de exortar, reparte, que é repartir. Esse é quem? É o doador. Falar, irmãos, é o seguinte, precisa de mais bucha aí, qualquer coisa eu vou ali comprar. Se precisar de mais bucha, a gente compra, a gente dá um jeitinho. É aquele que normalmente tem interesse em investir, em doar seu tempo, doar o seu dinheiro, doar o seu carro, enfim. O doador é aquele que normalmente ele vai doar alguma coisa que é seu. E não é sobra, irmão. O doador ele tem esse DNA, essa unção de Deus para doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, enfim, ele vai doar alguma coisa que ele tem, seja ele pequeno, grande, ele foi chamado para doar na igreja. Então, não fica aí falando mal de Marta e Maria não, irmãos.
Ah, porque Maria escolheu a melhor parte, porque Marta ficou lavando a casa, porque não sei o quê. Irmão, entenda a palavra. Em momentos de algum está ali, outros vai ter que estar ali. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que às vezes não serve para pregar num púlpito, mas para semear. Para chegar aqui e falar, apóstolo Dirceu, estou querendo depositar na sua conta R$100.000 para a obra missionária. Esse rapaz, ele é o quê? É um doador, gente. Ele é importante no corpo ou não é? É ou não é? Será que tem alguns aqui que são doador? Aleluia. Vocês estão entendendo ou não? O doador, ele é generoso. Ele tem essa característica. E o líder? Já viu o líder? A gente olha um líder de longe, fala, mas acaba afogado, chegou agora, manda em tudo. Ô, pega a escada lá. Ô Nilson, Daniel, sobe lá em cima. Ó, fulano, pega lá a furadeira, pega a broca de 8 que o fulano vai furar. Ele mesmo só manda. Mas Deus levantou ele para aquilo. O senhor conhece alguém assim, pastor? As mulheres sempre têm um pouquinho de liderança, né, irmãos? Às vezes eu estou lá em casa, tomo um banho dentro do sofá, Jane, Ricardo, eu falo, pronto, a líder chegou. Meu Deus do céu. O que você quer, Jane? Olha, enquanto eu estou fazendo a comida aqui, faz o seguinte, tira o cocô da Meg, xixi, limpa aí tudo, fala, pelo amor de Deus, eu estou descansando. Não, me ajuda. Me ajuda que nós termina rápido, vamos descansar mais rápido. Mas não é, irmão, é que tem um pouquinho de líder. Gosta de mandar. Vocês estão entendendo ou não? Então o líder sempre vai ser aquele que vai estar coordenando, ele vai estar ordenando. Ah, pastor, sim, por isso que a Bíblia diz aqui, ó, e tem que tomar cuidado. Aquele que preside, preside com cuidado. Porque até ele, se ele for liderar sem cuidado, ele acaba passando por cima das pessoas, da autoridade, da unção que Deus deu. Ele passa por cima dos outros dons redentivos. Ele acha que talvez porque ele está liderando, ele... Então tem que tomar cuidado. Vocês estão entendendo ou não, igreja? Amém? E o misericordioso? É o piedoso. É aquele que se cair da escada, ele está ali embaixo para falar, ô Jesus, tem misericórdia, subiu na escada, estou brincando. Mas misericordioso quem que é? É aquele que sempre vai se compadecer de uma situação. Dificilmente, pastor Wallace, um misericordioso, ele vai se preocupar muito com o pecado da pessoa, ele vai se preocupar mais com o que Deus pode fazer. Não, irmão, vem cá, Deus tem misericórdia. Não estou dizendo que nós temos que anular o pecado. Vocês estão entendendo, igreja? Estou falando comportamento, atitudes de um misericordioso. Ele sempre vai ter misericórdia com a situação. Independente se é pecado, se é transtorno, se é gasto, ele vai ter misericórdia. Amém? Então, se nós caminharmos dentro daquilo que Deus tem nos dado, será que nós vamos avançar ou não vamos avançar? Profeta consultivo, servo prestativo, mestre analítico, encorajador, motivador, doador, generoso, líder direcionador, misericordioso, piedoso. Eu queria fazer aqui algo. Nós vamos encerrar aqui. Eu queria chamar o André do teclado. Tem que estar no espírito, André. Eu fiz aqui no domingo que eu ministrei a palavra sobre isso, mas muitos de vocês não estavam, e Deus me deu algo muito profundo em relação da unidade. Deus tem falado comigo há muitos anos sobre unidade. Sobre unidade. E nós vamos entender isso. Porque quando nós entendemos a unidade, o corpo de Cristo cresce. Amém? Irmãos, é o meu DNA. Eu sou encorajador, é o meu jeito. Tem hora que eu tenho as minhas dificuldades, mas Deus me colocou um DNA como um encorajador. E tem pessoas que são assim, tem pessoas que são misericordiosos, outros são mestres. Então vamos entender isso. Talvez você tenha um marido na sua casa que tem esse dom aí, ó, redentivo, e você não compreende isso. E eu foi algo muito espontâneo do Espírito, no domingo que eu ministrei essa palavra. Mas, toca aí, André, um pouquinho mais alto. Consegue? Vocês estão ouvindo o som do que, igreja? Hã? Você consegue fazer um som de corda aí, André? Aí? Não dá para fazer, não? Ah, não tem esse aqui? Esse aqui tem? Dá para fazer aí?
Dá para ligar isso aqui, gente? Já está ligado? Tá ligado? Cadê os profetas? Gente, começa a orar, não está saindo som não. Aí. Aumenta o som dele aí para nós, por favor. Som de corda. O que é isso aí, gente? O que é isso aí? É um quê? É um violão? É um som do quê? Som do quê, igreja? Meu Deus do céu. Toca de novo, André, porque tem gente que não está conseguindo. Som de corda, gente. É ou não é? Mas é um instrumento de corda? Cadê o Gilmar? Por favor, Gilmar. Cadê você? Vem cá um pouquinho. Irmãos, nós temos ainda 1h30. Samuel falou que eu podia pregar até 3h30. Tô brincando, rapaz. Tô brincando, nós estamos terminando, mas vocês precisam entender, amém? Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Daqui a pouco vocês vão comer bastante, vamos comer primeiro espiritual. Quem mandou colocar um evangelista para terminar o culto? Teu culpa. Toca aí, André, um som de corda. Vamos ver qual que fica mais nítido, toca aí. André, por favor, para isso aí. Não dá para ouvir não. Por quê, irmãos? Porque isso aqui é um teclado. Só que ele pode ser emitido som de corda? Pode. Sabe o que eu vejo aqui? Pessoas na igreja que pode ser um teclado, mas também ele pode ter outros dons. Só que são claros? São claros ou não? Agora, ô Gilmar, faz um som aí de teclado. Hã? Não consigo. Por quê? Porque o som é só para... É quando você quer que as pessoas dão o que ela não pode dar. É isso aí. Dá para sair um som do teclado ou não? Aí? E você quer que o teu marido, que a tua esposa, que os teus filhos sejam pastor, porque você é pastor. Mas Deus falou que ele não vai ser pastor. Deus falou que ele vai ser um evangelista. Deus falou que ele vai ser um profeta. Agora, quando o som do teclado... Toca, André. Quando o som do teclado... ele sai aquilo para que ele foi criado ou fabricado... Ô, irmão... é gostoso demais de ouvir. Hã? Ó. Aí ele diz aqui, ó. O violão é mais bonito, gente. Diga assim, o violão é necessário. Amém? Aí, vamos lá. Teclado e violão. Tocam junto aí para mim ouvir alguma coisa aí. É gostoso, não é, de ouvir? Quantos instrumentos você está vendo? A Vivi, cadê a Vivi? Amém. Cadê o baixo? Baixista. Deus me ensinou muito, através da música, através da adoração, do louvor, o que é unidade. É gostoso de se ouvir só um instrumento, mas é diferente, irmãos, quando a gente começa a ouvir os instrumentos junto. Por quê? Porque isso é unidade. Imagine os dons redentivos agora espalhados pela igreja, cada um no seu posicionamento. Aí você ouve o teclado, você ouve o violão, você ouve o mestre, você ouve o encorajador. Aí agora você começa talvez a ouvir o servo, o baixo. Hã? Cadê a guitarra? Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo ou não? Cadê a bateria? Só a percussão que está ali. Cadê? Quem está na percussão hoje? Hã? Tem ninguém não? Cadê o Pedro? Pedro está aí? Tá não, né? Quer ir lá tocar, Pedro? Vamos lá. Vem.
Vamos lá, pode vir. Tudo bem, Gilmar, para você, o Pedro tocar? Vamos lá, Pedrão. A gente improvisa aqui, irmão. Se o Pedro não fosse, eu ia. Tá pensando o quê? Sabe o que eu queria dizer para você nessa tarde? Talvez você hoje chegou aqui sabendo qual é o teu chamado, qual é o teu ministério, aonde Deus quer te usar. Porém, irmãos, talvez você não tenha coragem, você se entristeceu, você parou. Talvez nem você realmente acredita no teu chamado, naquilo que Deus tem para a sua vida. Essa manhã é uma manhã que se começou, Deus falando acerca daquilo que Deus tem para nossas vidas, para o nosso ministério, para o nosso chamado. O pastor Rodrigo falou tanto em sonhar, irmãos. Você tem sonhos para a sua vida? Eu confesso para você que quando eu não conhecia Jesus, os meus sonhos não eram os mesmos. Mas o Senhor, Ele tem o seu caminho para mim. Ele tem algo traçado para a minha vida. E quando eu conheci Cristo, eu passei a sonhar novos sonhos. É por isso que Deus renova as coisas, porque eu tinha outros sonhos. Os meus sonhos era ser um mecânico. Eu me formei em tecnologia automobilística. O meu sonho quando eu não conhecia Cristo era ser um engenheiro civil, porque o meu pai era um engenheiro civil. Só que depois que eu conhecia Cristo, os meus sonhos passaram a ser agora diferentes. O Senhor, Ele começou a queimar no meu coração acerca de vidas, pessoas. E o meu sonho passou agora a ser motivado pelo Espírito, a fazer coisas também espirituais. Então essa tarde você está aqui hoje, você entende pelo Espírito que você precisa tomar um passo de fé nessa tarde. Você precisa renovar a sua aliança, o seu voto dentro do seu chamado, dentro do teu ministério. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Os que tiver de mais idade, fique à vontade, pode ficar sentado, nós entendemos, amém? Nós estamos aonde o Senhor está, a liberdade, irmãos. Mas eu gostaria de chamar você aqui na frente, você que entende, que entendeu essa palavra nessa manhã. Desde o primeiro momento que o pastor Rodrigo começou a ministrar, você que há muito tempo não ora em línguas, e você sabe que isso é um dom que Deus te deu. O pastor Samuel falou tanto sobre isso aqui, a gente andar nisso. Eu gostaria de você vir aqui, nesse momento, colocar no altar do Senhor a sua vida, para que a partir de hoje Deus possa começar algo novo sobre você, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério. Enquanto o louvor estiver tocando, eu gostaria que você se colocasse na brecha, amém? Nós não vamos orar com imposição de mão, mas só a Bíblia diz assim, que o Senhor diz assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei ele